Isto é um trabalho que é feito, que já começámos há alguns anos e que esperamos continuar, porque ainda há muita coisa por fazer e eu no fim falarei sobre isto. É um trabalho também feito com amigos, a Susana, um deles, o Nicola e o Alessandro, e outro trabalho, estão aqui. Portanto, isto é baseado em 2 artigos, um pouco mais antigo, que foi o início disto, depois de alguns anos, apesar de termos estado sempre a trabalhar nisto, no mês passado conseguimos publicar mais qualquer coisa, mas ainda há muito por fazer, então eu espero que daqui a uns tempos tenhamos mais coisas para contar acerca disto. Bom, em resumo, que tipo de trabalho é que eu trago aqui hoje? Portanto, estes 2 artigos trazem a gênese, são problemas de fronteira livre. Portanto, a nossa motivação foi problemas de fronteira livre onde haja fronteiras livres, claro, mas que interagem a uma certa distância, de maneira não local. Já vou explicar isso no próximo quadro. E, como segundo ponto, termos mínimos de algum problema de otimização que envolvam funções ou então formas. E, para não trazer o problema mais geral possível, hoje trago, sobretudo, este aqui, sendo que no fim, se tiver tempo, falo de possíveis generalizações que com as mesmas técnicas se poderiam fazer. Long range seria talvez interação de longo alcance, e já vou explicar então o que é isto. Muitos de vós provavelmente saberão, já terão visto coisas ou contadas por mim ou por outras pessoas relacionadas com isto, e também terei, aliás, alguns sistemas elípticos. Bom, há aqui coisas que eu prefiro não traduzir por português, mas aqui vou tentar. Portanto, para explicar qual é o nosso problema, vamos começar pensando que talvez haja aqui pessoas que nunca tenham trabalhado nisto, problemas de otimização de forma. Shape Optimization. E vamos chegando a pouco e pouco ao problema que nós vamos afrontar com interações de longo alcance. Portanto, caso nunca tenham visto isto, pensem no seguinte: eu quero minimizar um conjunto. Portanto, tenho uma classe de conjuntos, de subconjuntos de Rn, e tenho uma certa função custo, portanto, uma função que a cada conjunto atribui um valor, portanto, isto é a função custo. E um problema de otimização de forma será isto. Portanto, eu quero qual é o conjunto, qual é ele que minimiza este custo. Como exemplos típicos, em que as pessoas têm trabalhado muito, deixem-me aqui usar o inglês, Spectral Optimization, que é um subconjunto do que está aqui do lado esquerdo, seria em que, por exemplo, a função custo é um valor próprio, digamos o primeiro, só para fixar ideias, e, por exemplo, o A são os conjuntos abertos, por exemplo, com medida fixa, ou que estejam contidos num domínio ômega fixo. Pronto, isto é assim um exemplo. Aquilo que agora quero ver aqui interações entre vários conjuntos, entre várias densidades, portanto vamos para problemas de partições ótimas, que podem ser encaixados aqui, são problemas de otimização, mas em que imaginem que têm vários materiais e querem perceber qual é a melhor estrutura com a combinação daqueles materiais. Partições ótimas. Que seria, portanto, neste caso a função custo depende de K conjuntos e quero minimizar uma função de esses conjuntos que formam uma partição. Vamos chamar a K conjuntos, sendo que entendemos partição a priori num sentido muito lato, portanto, que, por exemplo, apenas conjuntos não vazios e cuja interseção entre 2 conjuntos diferentes seja vazia. Está bem? Sendo que normalmente, pela minimalidade, depois se obtém uma partição no sentido usual. Mas, para a priori é sempre bom fazer isto. Aqui do lado direito, qual é que seria o correspondente? Seria, portanto, isto são as Spectral Minimal Partitions, que seria aqui o caso em que, por exemplo, portanto, eu tenho como custo de uma partição, por exemplo, soma
de primeiros valores próprios, autovalores. Vou-me lembrar, eu vou dizer isto muitas vezes. Então, nós em Portugal chamamos valores próprios e funções próprias, e eu vou tentar lembrar-me de dizer autofunções e autovalores. Mas pronto, se me esquecer, já tem aqui o dicionário para isso. E aqui o conjunto A, portanto, seria o conjunto dos abertos, contidos num certo conjunto. Portanto, vamos aqui desenhar aqui um ômega e consideramos aqui uma partição, ômega 1, ômega 2, pode estar aqui um ômega 3, ômega 4. Em cada um destes conjuntos calculo o primeiro autovalor e depois somo tudo e agora pergunto qual é a partição que minimiza isto. Motivações para isto. Então, para além da matemática, não é? E depois já dou um bocadinho de bibliografia. Bom, é um problema... Estes problemas, em geral, são difíceis, está bem? Portanto, há algumas teorias, mas teorias gerais não há assim muitas. Portanto, é um problema modelo onde trabalhar, está bem? Que tem boas propriedades, portanto, há uma monotonia em relação aos conjuntos, também para certas convergências, as autofunções como função do conjunto são semicontínuas, inferiormente, portanto, é um bom problema. Depois também está relacionado com as regiões nodais. Se eu quiser perceber as regiões nodais de um valor, de um autovalor, de um conjunto, isto está relacionado também com as partições, podemos encarar cada elemento da partição como um conjunto nodal daqui, portanto há aqui uma relação. Depois também há uma coisa que eu gosto muito, que é uma relação que vai para os dois lados, não é? Uma relação com sistemas elípticos, portanto, perceber estes problemas, por um lado, ajuda a compreender alguns sistemas elípticos e vice-versa, com sistemas elípticos. E pronto, estas, pelo menos a nível pessoal, são assim as motivações. Então, qual é o problema? Portanto, vamos abordar este tipo de problemas aqui, mas com uma diferente restrição, que é que os meus conjuntos, portanto, aqui a interação é, digamos, de curto alcance, portanto, é local. Vamos colocar aqui uma restrição deste tipo, em que obrigamos os conjuntos a estarem a uma certa distância. Portanto, imaginem que tem aqui materiais e que, portanto, aqui não podem mexer. A espessura das fronteiras está fixa. Tá bem? E pergunto, será que isto tem alguma influência? E a verdade é que tem e dificulta muito a análise. Portanto, para ser concreto, este será o problema até ao fim do seminário. Portanto, dado um K e dado um R, uma distância R, eu vou fazer o seguinte, portanto, vou tomar PR, o conjunto das partições em que os elementos da partição estão a uma distância pelo menos de R. E vou perguntar, só como exemplo, está bem? No fim, volto a dizer, posso ver, ao invés de ser a soma, que tipo de coisas é que conseguimos apanhar, mas para fixar ideias vamos tomar a soma. O ínfimo desta quantidade nestas restrições, com estas partições. Ora bem, em primeiro lugar, vamos ver que podemos tomar um problema, uma relaxação deste problema, acho que é assim que se diz, com densidades. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma partição daquelas, como está aqui desenhada, e vamos tomar as primeiras as autofunções associadas a lambda 1, normalizadas em L2. Então, ficamos com uma função teste para este outro problema de minimização, que é o problema de a soma das energias de Dirichlet com norma L2 fixa, portanto pode ser isto ou minimizar a soma dos quocientes de Rayleigh, com a distância entre os suportes das funções maior ou igual a R. Portanto, com o que está aqui escrito, temos uma desigualdade. Portanto, e quando é que podemos ter a igualdade? Bom, se nós tomarmos reciprocamente uma configuração, o K, de funções de testes, para aqui, os candidatos à função teste são estes conjuntos aqui, portanto, os conjuntos positivos. Mas para isso, para eu conseguir a igualdade, tenho que já saber um bocadinho, portanto, tenho que saber se estes conjuntos são abertos e se o forem, portanto, já está aqui alguma regularidade, portanto, por exemplo, as funções têm que mostrar que são contínuas e, portanto, isto fica uma função teste e temos isto. Portanto, mas seja como for, para começar a atacar o problema, este, que vou chamar o problema relaxado, é a melhor maneira de o atacar e, a posteriori,
queremos demonstrar a regularidade destes conjuntos. Portanto, resultados principais, que eu depois já irei formalizar daqui a uns minutos. Portanto, queremos mostrar que estes problemas têm uma solução. Aqui a dificuldade é mostrar que há conjuntos abertos, tá bem? E a equivalência entre a formulação fraca, relaxada, e a clássica, aquela com os conjuntos. Depois, coisas mais interessantes. De facto, estes problemas também estão associados a sistemas elípticos, em que aqui esta separação, estas partições estão associadas a termos de competição nos sistemas, neste caso de não locais, já lá iremos. Depois, propriedades qualitativas das partições ótimas que existem, portanto, são abertos, que propriedades é que têm de regularidade, e também das autofunções. Vamos deduzir a regularidade ótima para as autofunções. Depois esta é a parte do artigo que submetemos o mês passado. Portanto, nós temos partições à distância e sem distância. Portanto, estas eram as originais e agora estamos a considerar outro problema que seria, portanto, aqui é uma terra de ninguém, uma nowhere zone, e aqui é que estão as partições. Portanto, será que quando esta distância, a pergunta natural, não é, de uma matemática é, será que quando esta distância vai para zero eu recupero isto aqui? E, portanto, sim, e vamos ver em que normas, não é assim tão fácil, mas obtivemos o resultado expectável, e, portanto, há aqui uma maneira de recuperar o problema mais clássico a partir deste problema aqui. E depois, por fim, a derivação de, não conseguimos ainda, portanto, uma das coisas em aberto é a regularidade completa da fronteira livre, que neste caso será estes conjuntos aqui, que são as fronteiras dos elementos da partição, mas conseguimos perceber se a fronteira livre fosse regular, ou for regular, então como é que este conjunto comunica à distância com este ou com este, tá bem? Que é a tal free boundary condition. Muito bem, já lá irei a enunciar rigorosamente estes resultados. Vamos só aqui para o programa de hoje. Portanto, vou, em primeiro lugar, rever o caso clássico, que é o caso das partições de curto alcance, digamos assim, que já está muito estudado, já se sabe praticamente tudo. Portanto, é um problema assim. Depois irei explicar o que estava aqui a explicar neste slide com detalhe, portanto, dar E depois algumas ideias acerca das provas, portanto, espero que isto seja até aqui mais ou menos 2/3 do seminário, depois este aqui, e depois só apenas, se houver tempo, vou então falar de problemas mais gerais, e talvez tenha tempo para isto, que é só um slide, o que é que nos falta fazer, e se alguém tiver alguma ideia, até agradecemos. Muito bem, vou então vou tentar mostrar-vos o que é que se sabe no caso local ou de curto alcance, portanto, no caso clássico. Portanto, só para fixar, que o R é 0, portanto, vamos chamar de C0, temos aqui uma partição do conjunto ômega, que está fixo, e, portanto, este é o problema clássico, não colocamos aqui nada sobre a distância. Sobre isto sabemos, como vamos ver, praticamente tudo. Neste caso, a formulação fraca é esta, portanto, substituímos o lambda1 por um quociente de Rayleigh ou por este integral com a norma L2 fixa, e a parte de ser disjunto transforma-se, em termos de funções, no mesmo ponto, portanto, é aqui a parte local, no mesmo ponto não podem coexistir duas funções de índice diferente. Está bem? Portanto, isto já tem um estudo muito antigo, portanto, aqui eu esqueci-me que, para problemas, se quiserem entrar nestes problemas, há um livro muito bom, de 2005, talvez, de Bukuri Butatsu, com técnicas diretas para tentar estudar este tipo de problemas e outros. E depois das contribuições de muita gente, o que é que nós sabemos sobre este problema? Então, regularidade ótima das autofunções. Portanto, o problema tem uma solução, há uma partição ótima com autofunções associadas, e a regularidade ótima é serem contínuas Lipschitz. Porque é ótima? Bom, porque se eu tiver aqui um conjunto ômega 1, que é o conjunto de positividade de uma autofunção, então aqui a função vai ser 0, e portanto o gradiente por op vai ter aqui uma descontinuidade, portanto, ok.
Claro que há coisas entre Lipschitz e CRC1, mas pronto, pelo menos acho que isto não é assim nenhum erro chamar aqui, que é a regularidade optimal, era isto que eu queria sublinhar. E acerca da fronteira livre, portanto, aqui a fronteira livre é a fronteira entre os vários conjuntos da partição. E sabemos basicamente tudo. Então, sabemos se forem especialistas, eu posso só dizer, ok, a fronteira é n-1 retificável. O que é que isso mais ou menos quer dizer? Portanto, a sua dimensão é no máximo n-1, portanto, em termos de densidades é o conjunto nodal comum das autofunções, e ela divide-se em duas partes, uma regular e outra singular. A parte regular, como o nome indica, é no máximo uma união contável de hipersuperfícies regulares, e temos uma free boundary condition. Portanto, às tantas já apareceu ali a free boundary condition, e é isto que eu entendo por free boundary condition, que é dizer o seguinte: se o 1 for a autofunção neste conjunto e o 2 for a autofunção neste outro conjunto, como é que elas comunicam neste ponto? Bem, tem que ser a derivada, porque ambas são zero aqui, e há uma certa lei de reflexão que diz que as derivadas normais coincidem. Portanto, se nós virmos o perfil a uma dimensão, há de fazer uma coisa assim: a derivada de um lado é igual à derivada do outro, e portanto este ponto corresponderia aqui. Portanto, isto é o que eu chamo de free boundary condition. Depois uma das provas que irei fazer é qual é a free boundary condition num problema não local. E o conjunto singular, portanto, estas linhas aqui em R2 seriam o R. E o singular neste desenho são apenas pontos isolados. Em geral, podemos dizer que a medida de Hausdorff n-2 é finita e é n-2 retificável. Portanto, é mais ou menos isto, mas a nível de n-2. Portanto, há uma parte que é uma união de variedades de n-2 regulares, mais algo que tem medida de n-2 zero. Portanto, isto são contribuições de várias pessoas. Diria que as essenciais estão aqui em baixo, sendo que uma delas é muito recente, que é esta parte aqui, que é dar uma estrutura bastante completa do conjunto singular. Muito bem. A relação com sistemas. Bem, vamos, portanto, no limite, digamos assim, o meu problema tem funções que não coexistem, no sentido em que em cada ponto este produto é zero. Portanto, agora vamos misturá-las para ter um sistema. Portanto, vamos substituir isto, vamos aproximar isto por uma situação em que isto pode não acontecer, mas tenho aqui um termo na energia que me penaliza fortemente elas estarem no mesmo sítio. Como é que eu faço isto? Tenho um parâmetro muito grande, beta, e tenho aqui estes integrais que têm um sinal, e se eu minimizar isto neste conjunto, obtenho, então, um sistema elíptico, como muitos de vocês já devem ter trabalhado nisto, que é um exemplo concreto de um problema variacional, gradiente, com termos de competição. Portanto, reparem, menos beta aqui é negativo. Portanto, a interpretação disto é que eu tenho, por exemplo, populações a competir, e quando o beta vai para infinito, eu estou a penalizar cada vez mais o facto de duas populações estarem no mesmo sítio. Portanto, no limite, espero que seja pelo menos natural que vou por um problema em que eu tenho isto em cada ponto. Para aí, diferente de J. Portanto, há aqui uma relação, e de facto é uma relação que vai para os dois lados, não é? Portanto, eu posso usar os sistemas para deduzir propriedades do problema de partições, e também um bocadinho o contrário. Muito bem, só para depois explicar que nada funciona, ou quase nada, no caso não local, decidi trazer aqui ideias, o que é que se usa no caso local. Não é? Isto é muito, muito rápido, está bem? Mas só para ter uma ideia. Portanto, argumentos de blow-up. Portanto, se tiverem uma função U e quiserem estudar, e aqui, por exemplo, é o conjunto nodal, e quiserem estudar o comportamento da função perto deste ponto, o que eu faço é um zoom, vou aqui com uma lupa e observo muito perto o que é que está aqui. E a maneira de fazer isto é tomar um scaling, rescalamento, portanto, em um parâmetro muito pequenino, fixo aqui este ponto, e depois isto é uma normalização, que eu aqui não estou a dizer o que é, porque depende daquilo que quiser fazer. Sim, para já ainda não disse assim muito bem, não é? Mas o não local é, interação à distância, digamos assim. Portanto, isto aqui interage à distância. Assim, ainda não é muito claro porque é que eu lhe chamo não local, só quando eu falar de sistemas. Mas à distância, eu vou tentar dizer sempre à distância. Portanto, há o problema local, é só porque a fronteira
comum é a mesma, digamos, estão encostadas, não é? O ômega 1 e o ômega 2, e aqui estão à distância. Pronto. Portanto, este seria o local, este seria o não local, mas é melhor a short range, long range, não local. Obrigado pela pergunta. Teoremas de Liouville, que normalmente servem para mostrar estimativas. Portanto, se eu quiser ver uma certa estimativa uniforme de uma certa norma, posso tentar raciocinar por absurdo, vejo que aquilo corre mal perto de um certo ponto, faço um zoom e chego a um problema que não tem solução. E é uma das maneiras de, por absurdo, fazer coisas. E depois, assim, a grande estrela são as fórmulas de monotonia. Vou só falar de uma aqui, que são fórmulas tipicamente que envolvem quocientes ou produtos de quantidades que dependem do raio, estão centradas em certos pontos que nós queremos estudar e que nos dão uma informação muito forte, assumindo muito pouco sobre as funções. Deixem-me ser concreto e vou falar. Portanto, nada disto é usado assim muito nos problemas não locais, já explico porquê, mas vou só falar desta, porque esta é mais... Vamos usar uma versão desta nos nossos problemas à distância. Só para também verem, caso nunca tenham visto, o que é uma fórmula de monotonia. Vamos imaginar aqui a seguinte situação que está aqui em baixo. Eu tenho duas funções, mais uma vez, que não vivem na mesma... Duas populações que não vivem no mesmo sítio. Portanto, vamos imaginar que aqui deste lado vive a população U e daqui deste lado vive a população V. Tenho aqui duas funções harmónicas, na verdade. Portanto, aqui é a região onde o U é harmónico, aqui é a região onde o V é harmónico. E esta é uma fronteira comum, é a fronteira livre. E tenho aqui, portanto, tenho aqui um ponto em comum. E agora, será que isto é arbitrário? Não é? Tenho aqui a continuidade em todo o espaço. E a verdade é que elas interagem através desta fronteira livre da seguinte forma. Portanto, tomando aqui um ponto x0, tenho aqui um certo produto de U com V que é, portanto, fixo x0, é crescente no raio. Isto pode parecer estranho à primeira vista, mas não é assim tanto. Reparem que do lado esquerdo, isto é mais ou menos, pode ser encarado como uma média do gradiente de U. Não é bem, mas há uma desigualdade. Mas encarem isto como uma média. Claro que é uma média bastante inteligente, porque o que está aqui é a solução fundamental. Portanto, dá jeito depois para mostrar as propriedades. Mas, portanto, encarem isto como um produto de médias. E, portanto, quer dizer que eu não posso encostar duas funções contínuas harmónicas de qualquer maneira. Elas têm que satisfazer isto. O que é que isto me diz, por exemplo? Quer dizer que se um gradiente explodir de um lado, quer dizer que do outro lado tem de ir para zero, que é para contrabalançar isto. Como é que eu mostro já agora este tipo de fórmulas? É com problemas de partições ótimas. Assim, a gênese da prova deste tipo de resultado é a seguinte, é que se eu olhar para a esfera de raio 1, reparem que se eu tomar aqui uma esfera, eu tenho aqui automaticamente uma partição em dois, pelo menos aqui neste desenho, e portanto posso olhar para um problema de minimização na esfera, e há uma certa função dos valores próprios, que é explícita, mas não a vou dar aqui, também seria inútil. Mas é só para explicar que a gênese deste tipo de resultado é uma informação sobre um problema de partições ótimas na esfera. Portanto, isto é outra aplicação, se quiserem, a este tipo de coisas. E prova-se que para um certo f com boas propriedades, isto minimiza cortando a esfera em dois conjuntos iguais, e é isto que está na gênese de eu ter, portanto, este 2 depois tem a ver aqui com este 2. Portanto, se nunca viram isto, vejam, lembrem-se que isto vai ser importante, mais ou menos, o que é que são estas fórmulas. Muito bem. Acabou um bocadinho a revisão dos problemas de curto alcance, vamos agora para as coisas novas, mais recentes. Então, como passei um bocadinho de tempo com o R igual a zero, vamos aqui para o R positivo, portanto, vamos voltar a ver qual é o nosso problema. É este aqui, portanto, eu tenho uma partição em que tenho uma restrição sobre a distância entre dois conjuntos, por um certo R, portanto, há aqui uma certa distância obrigatória, e quero minimizar, por exemplo, a soma das primeiras autofunções de cada um deles. Tá? E relembro a formulação fraca, ou relaxada, que é com densidades. Tá bem? É outra maneira de ver isto, que a posteriori é tudo equivalente. Então, quais são os resultados? Agora posso ser mais claro.
E vão ver que, portanto, não conseguimos fazer tanto como no caso de curto alcance. Há a parte que é natural, né? Tem que se começar por algum lado, portanto, isto é o artigo mais antigo. Portanto, os níveis são atingidos da formulação fraca, com densidades. Tenho também aqui um sistema, e portanto aqui para o Ederson, aqui é que há uma interação não local. Portanto, na verdade nós chamamos isto não local, mas só se percebe aqui. Nem deveríamos chamar não local. É que estes mínimos, que serão autofunções do problema, sim, são limites também de um sistema elíptico, em que neste caso a interação já é não local. Portanto, eu agora há uma competição que, em vez de penalizar o facto de duas componentes estarem no mesmo sítio, no mesmo ponto, aqui é uma coisa até um bocadinho mais realista. Se houver uma população que está presente num certo ponto, ela influencia negativamente todas as outras numa certa vizinhança. E, portanto, eu para isto posso escolher uma função qualquer, se quiserem pode ser a função indicatriz, uma função que seja positiva, e o que tenho aqui é uma convolução, enquanto anteriormente tinha aqui, se quiserem, o potencial era o delta de Dirac. Pronto. E, portanto, há aqui o não local. Portanto, se eu tiver uma competição não local, no limite, consigo mostrar que tenho uma coisa deste género. Aliás, é assim que facilmente se mostra que há soluções. E agora vamos então, portanto, esta é a parte da existência e relação com sistemas elípticos. E agora a parte da regularidade. Portanto, estas são... vamos ver que a solução do problema são, de facto, autofunções, e que os problemas relaxado e o problema original com conjuntos coincidem. Portanto, para já também conseguimos mostrar, falarei um bocadinho da prova, que as funções são Lipschitz em todo o ômega. Depois que em todo o conjunto são subsoluções deste problema, portanto, e que, claramente, cada uma destas soluções é uma autofunção no seu conjunto nodal, no seu conjunto de positividade. Okay? Portanto, tenho aqui que, como consequência, o problema relaxado e o problema original com conjuntos coincidem. Portanto, eu tenho solução. Como é Lipschitz, eu tenho mesmo a solução original, porque os conjuntos de positividade são abertos, que normalmente é a coisa mais complicada de mostrar nestes problemas, ou uma das coisas mais complicadas. E, portanto, tenho uma solução para o meu problema e já tenho um pouco da regularidade das autofunções associadas. Vamos ver agora coisas que só acontecem no caso de longo alcance, não local. É que o facto da distância entre dois conjuntos ser maior ou igual a zero e estar a minimizar aqui, implica que, portanto, tenho aqui um conjunto de positividade, tenho aqui um ômega 1, que este conjunto satisfaça uma propriedade da esfera externa de raio R, em que o centro da bola está na outra fronteira de outro conjunto. Portanto, pela minimalidade, esta restrição implica que nas soluções eu tenha mesmo uma igualdade, como também é natural, e de facto, portanto, dado um ponto, a esfera externa está centrada sempre noutro ponto, na fronteira de outro conjunto. Portanto, propriedade de esfera externa. E com isto, o nosso sonho seria, esperemos que lá chegar, mas não estamos ainda a ver muito bem como, mas pelo menos o que é que sabemos sobre as fronteiras livres? Portanto, em medida de Lebesgue zero, e na verdade há um resultado neste outro artigo, que também trata, é dos poucos outros artigos que trata também de interações assim à distância, que o perímetro é finito. Na verdade, o que se mostra aqui é que se tiverem um conjunto qualquer fechado, limitado, e tomarem o conjunto dos pontos à distância, por exemplo, 1, então este conjunto tem perímetro finito. É uma prova muito bonita e é uma coisa muito geral. Portanto, isto diz-nos em particular que o perímetro disto é finito, o que já é qualquer coisa. Pronto. O que é que me sobra aqui agora? Sobra-me, portanto, eu gostaria de ter a regularidade, não tenho, mas o que é que acontece se a tiver? Portanto, o que é que substitui, no caso não local, o que eu disse que era a lei de reflexão, que era esta, no caso em que dois domínios estão encostadinhos, digamos assim. Pronto, aqui era o que acontecia, agora que estão à distância, o que é que vai acontecer? Pronto, para isso só conseguimos fazê-lo para já quando vamos tomar um ponto onde sabemos que a fronteira
esta parte da fronteira livre é regular, e temos que fazer aqui uma hipótese técnica, mas que é mesmo necessária, que é, ora, o facto de nós termos uma esfera externa dá-nos que as curvaturas principais dar-nos-ia esta parte. Tá? Temos que assumir um bocadinho mais, que não pode chegar a R. Então, vamos assumir que aqui as curvaturas principais são R menos 1 certo delta. Já vou depois mostrar um contra-exemplo se for R, para o que eu vou acabar de dizer. E então a lei diz o seguinte, diz-me que o rácio entre estes dois, que era sempre 1 no caso em que elas estavam encostadas, tem a ver com o produto dos rácios das curvaturas principais, não nulas. Outra maneira de encararem este produto é, na verdade, uma escreve-se muito bem em função da outra, isto é, se eu não me engano, 1 menos R, R é a distância, pode-se escrever isto só assim. Portanto, aqui vê-se bem que quando o caso da distância R vai para 0, isto de facto recupera-se aquilo original. Portanto, há isto. Já agora, esta hipótese que pode parecer técnica, estas coisas com distâncias são bastante complicadas. Vamos a coisas do Federer e etc. Se as distâncias forem exatamente R, eu posso perfeitamente ter de um lado uma coisa super regular, um arco de circunferência, e do outro uma coisa que não é regular, uma cúspide. Bem, portanto, isto aqui seria, se eu tomar aqui como conjunto um arco de circunferência, e agora aqui cortar desta maneira, e agora tomar o conjunto que está à distância do outro igual a 1, então obtenho uma coisa que aqui não é regular. Portanto, a nossa hipótese técnica das curvaturas serem R menos delta permite excluir este ponto. Nós não acreditamos que isto aconteça em geral, mas não o conseguimos ainda excluir. Mas isto é um dos trabalhos difíceis a fazer para mostrar a regularidade. Muito bem. Por fim, indo para o artigo do mês passado, temos então aqui a relação entre o problema à distância e o problema em que as coisas estão encostadas, que é para dizer o R positivo e o R igual a 0. Como a regularidade ótima é a regularidade Lipschitz, e de facto é isso que nós conseguimos depois. Portanto, se nós tomarmos uma sucessão de minimizantes para o problema com R positivo, então eles são uniformemente limitados em R, quando o R vai para 0. Com isto, e pensávamos que isto era fácil, mas não é assim tanto, conseguimos então mostrar que um problema de facto converge para o outro. É engraçado que nesta convergência nós precisamos de tudo o que eu vos disse sobre o problema limite. Caso contrário, não o conseguimos mostrar. E, portanto, também que funções próprias de um convergem de forma bastante forte para as funções próprias do limite. Portanto, há aqui ainda muita coisa para fazer, falarei isso no meu último slide. E agora vou então, queria mostrar, se calhar, só duas coisas aqui, que é de onde é que vem a condição de fronteira livre, aquela com o quociente das curvaturas, e a coisa mais recente, que é as estimativas Lipschitz uniformes, no raio. Muito bem. Então, só para recordar, aquilo que eu agora vou mostrar num slide, está bem? É fazer aqui um bocadinho de uns rabiscos, digamos assim. Não sei se vocês têm essa palavra. Vou mostrar isto, que se eu tiver a regularidade, e tiver aqui o meu conjunto de positividade do 1, digamos, e aqui tiver o outro conjunto que está à distância R, e tiver aqui o ponto da distância 1 for o y0, então, sob hipótese de regularidade, queria mostrar-vos de onde é que isto surge. Também este produto dos quocientes entre as curvaturas principais. E a ideia é a seguinte, portanto, eu tenho um problema de minimização, como estava aqui a mostrar. A ideia é, vou construir variações admissíveis. Portanto, sempre que eu faço uma variação deste lado, tenho que fazer aqui uma para dentro, de maneira a que a distância seja preservada. Portanto, é variações mais usar o facto de serem mínimos. Tá bem? Agora a questão é qual é a variação certa. Não é muito complicada depois de a vermos, que é a seguinte, portanto, vamos só aqui fazer um pequeno desenho. Se eu tiver aqui um conjunto, tá bem? Toma aqui um x0, vamos tomar uma função teste, ok? Eta. Vamos imaginar que tenho aqui uma... Okay, a grande vantagem de fazer isto é que isto sai um bocadinho melhor do que saía do que se fosse no quadro.
Portanto, vamos tomar aqui uma bola centrada em x0. E vamos tomar aqui uma função de teste arbitrária. E agora o que eu quero é, vou deformar isto para fora, okay? De forma suave. Tá bem? Como é que eu concretizo isto? Portanto, tenho que tomar uma variação, depende de epsilon. Uma deformação é algo que vai de Rn para R. E que seja, por exemplo, fora daquela bola eu não mexo. Portanto, aqui fora é a identidade. Portanto, fora em Rn menos BR de x0. E, bom, vou só dar aqui a expressão neste pedaço aqui. Eu sigo a normal, portanto, é aqui que eu uso fortemente a regularidade. Portanto, eu vou para fora, vamos chamar de ni1 de x, a normal externa, e, portanto, multiplico aqui por epsilon para fazer pequenas variações e aqui uma cutoff, que é para fazer uma coisa assim abaulada. Pronto, isto seria apenas naquele pedaço aqui, que chamarei de gama R1. Pronto. Portanto, isto é algo que vai para fora. Então, do outro lado, eu vou ter que compensar, porque se não fizer nada, isto já não é uma variação admissível. Não posso usar isto como função de teste. Portanto, isto aqui vou ter que deformar para dentro. Como é que eu faço isto? Vamos tomar aqui uma deformação para dentro, usando a nova normal que eu tenho aqui. Tá bem? E, portanto, isto empurra para dentro. E vou só dar aqui a expressão, portanto, dado um y do outro lado, neste lado aqui, ele é a imagem de um certo x, é um y, que é um x mais um x, e eu uso, só para dar a expressão, é só para mostrar que isto é tudo bastante explícito até, que posso usar, portanto, empurro na mesma para fora, portanto, até ver estou aqui, e depois empurro mais um bocadinho, portanto, uso a nova normal que está nesta, isto é tudo regular, eu uso aqui fortemente a regularidade e uso isto para empurrar para dentro. E o que é que eu faço agora? Tenho aqui uma variação admissível, portanto, estes são os meus novos conjuntos. Ainda estão à distância 1, e, portanto, agora tomo as autofunções associadas a estes novos conjuntos. Pronto. Uso a minimalidade, que me dá um sinal, e uso algo que se chama fórmula variacional de Hadamard. Se tivesse mais tempo explicava, mas é algo que está conhecido, em que, basicamente, diz-me que dá uma expressão explícita para estas derivadas. Isto são tudo, e, portanto, depende apenas da derivada normal, como veem, e daqui da função teste, e estes conjuntos são estes dois, digamos assim, que estão aqui à distância 1. Pronto. Coloco isto e tenho automaticamente uma coisa destes, uma desigualdade, que vem daqui, para qualquer função de teste. Portanto, passando a função de teste ao limite, tenho isto. E, na verdade, portanto, eu empurrei para fora o 1 e para dentro o 2, mas agora posso trocar a ordem e, portanto, tenho uma igualdade. E de onde é que vêm as curvaturas? É muito simples. Agora passo este a dividir e normalizo. Cá está. Ao normalizar aparece-me isto. Sob hipótese de regularidade, este lado esquerdo converge para o quociente das derivadas normais. Este lado direito, se tudo for regular, é uma conta muito simples, é uma mudança de variável, aparecem aqui as curvaturas. Queria-vos só mostrar de onde é que elas vêm, que acho que esta parte é bastante bonita. E, portanto, a ideia é, mais uma vez, é simples até, que é construir variações. Portanto, o grande obstáculo do caso não regular, em que não sabemos a regularidade, é como é que eu construo variações de um lado e do outro que preservem a distância, se não tenho hipóteses de regularidade. Continuidade de Lipschitz. Para R fixo, é até bastante simples. Porquê? Porque recordem que os meus conjuntos satisfazem uma propriedade da esfera externa. Então, para quem trabalha nestas coisas, não é assim de espantar que eu consiga usar um argumento de barreira para demonstrar a regularidade até à fronteira. E, neste caso, até, mais uma vez, bastante explícito. Portanto, eu tenho uma esfera externa e, portanto, tenho um problema de autofunções, tá bem? Mas que o lado direito é limitado. Portanto, o que eu preciso de fazer é, por exemplo, se eu tomar uma função, isto normalmente chama-se problema de torção, acho eu. Tomo uma função explícita, que é uma solução deste problema, e agora passo o que está no interior da esfera para o exterior. Como é que eu faço isso? É tipicamente com uma transformada de Kelvin. Tá bem?
As contas estão todas já feitas, encontram-se até na Wikipédia de qual é a expressão do Laplaciano. E posso usar esta função, portanto, isto será o plot em R2 de tudo isto que é explícito. E basicamente consigo, usando o que é um argumento de barreira, agora é usar o princípio do máximo, portanto, isto aqui seria o conjunto de positividade, e acreditem que, portanto, tenho aqui, tudo isto satisfaz uma equação, que num certo conjunto é limitada inferiormente, aqui também tenho uma equação, portanto, consigo usar o princípio do máximo e majorar o uns com funções deste género, e, portanto, reparem que eu aqui tenho já uma estimativa, e esta estimativa traduz, depois de uma página de contas, em estimativas deste género até ao bordo. Portanto, que o 1 de x depende apenas da distância, e a partir daqui, trabalhando mais um pouco, tenho continuidade de Lipschitz. O problema é que este argumento vai ao ar quando o R vai para zero. Todas estas constantes aqui, que dependem de R, vão para infinito. Portanto, mostrar que quando o R vai para zero, eu tenho que o meu gradiente é uniformemente limitado, não pode usar um argumento tão clássico como este. Ou pelo menos nós não conseguimos. Muito bem. 5 minutos e acabo. Espero. Portanto, agora, aquilo que eu tenho para fazer é apenas dar-vos algumas ideias, algumas pinceladas disto aqui. Portanto, isto é o trabalho assim mais recente. Pronto. Vou dividir isto em passos. Tenho aqui steps. Portanto, primeiro passo é partir de algumas... se às vezes não se lembrarem de alguma coisa, eu posso escrever alguma definição, está bem? Aqui tenho que partir de alguma limitação, e aqui é a limitação da energia. Portanto, eu tenho, pela monotonia dos conjuntos, que há uma limitação por cima e por baixo do CR, quando o R está entre 0 e R barra. Portanto, deixem-me mudar de cor. Isto é fácil, e isto dá automaticamente limitação da energia, e com estimativas também clássicas, elípticas, dá pelo menos esta limitação aqui, uniforme. Portanto, para todo o R perto de zero. Okay, este é o ponto de partida. E o argumento é por contradição. A partir daqui, por absurdo, por contradição, não sei se dizem também absurdo, vou assumir que existe uma sucessão de raios, tais que algo que vou chamar MN, que será o máximo em I de os gradientes, que é o que pode correr mal, porque a norma L infinito está sempre uniformemente limitada, que vai para mais infinito. Está bem? Vamos assumir que isto acontece para 1, está bem? E agora o que é que eu quero? Portanto, este é mais ou menos o desenho. Portanto, eu tenho aqui um R, aqui dois R. Estas duas estão-se a aproximar, portanto, este Rn vai para 0, e quero encontrar um absurdo. Portanto, tipicamente o que se faz é, isto corre mal num certo ponto, portanto, vamos imaginar que isto aqui é num ponto x0, xn, que está a correr mal aqui, e agora o que é que eu faço? Este xn, não sei bem onde é que ele está, tenho que fazer um argumento de blow-up. O problema é que se faço um zoom demasiado grande aqui, perco toda a informação que está a uma certa distância, e portanto há todo aqui um trabalho de perceber qual é a relação entre a distância deste ponto máximo para a fronteira, para o bordo, com este Rn, e tentar explorar os vários casos e obter sempre uma contradição. Reparem que se eu tivesse funções harmónicas, o xn estaria obrigatoriamente no bordo, porque o gradiente do ao quadrado seria subharmónico. Aqui não. Então o passo seguinte, portanto há aqui alguns passos, que é o segundo passo, agora vou só descrever os passos sem perder mais tempo, é mostrar que o Rn, em primeiro lugar, vai mesmo para 0. E o terceiro passo, portanto, de facto estas fronteiras estão a aproximar. O terceiro passo é onde é que está o xn, está bem? Onde é que ele está? E consigo mostrar que, bom, o máximo não sei mesmo onde está, mas que consigo mostrar que há um xn que eu posso tomar tão perto do bordo quanto eu queira, então, tal que a distância de xn
está tão próxima quanto eu quero. Em particular, posso assumir que ele vai mais depressa para zero do que as fronteiras estão a aproximar uma da outra. Portanto, isto diz-me que, moralmente, este ponto é como se estivesse aqui, o que é bom, porque estou próximo de não perder informação do outro lado. E, portanto, este é o passo seguinte, tal que isto pode não ser o ponto máximo, mas é pelo menos um ponto que é comparável, por cima e por baixo, com a norma L infinito. Isto já agora é um dos lemas mais importantes do artigo, que é como se a função fosse harmónica, não é? Portanto, nós conseguimos, é uma coisa muito geral, apenas com a propriedade da esfera externa, isto é verdade. Apesar do máximo poder estar no interior, eu consigo sempre arranjar um ponto, tão perto quanto eu queira do bordo, em que o gradiente atinja um valor comparável com o seu máximo. Do quarto passo isto era um bocadinho só para vos dar alguma curiosidade disto. Eu não posso esquecer que tenho um ômega aqui, tenho que mostrar que de facto este ponto não converge para... Aliás, vamos fazer assim, se eu tomar aqui o ponto YN aqui no bordo, que este YN não está no bordo de ômega, portanto é algo que acontece aqui sempre no interior, e que, portanto, também consigo reduzir o problema a uma bola que está centrada no bordo. Portanto, aqui já começa a aparecer Alt-Caffarelli e Friedman. Portanto, isto diz-me que este era o ponto onde tudo corria mal, e agora consegui reduzir o problema a algo já com uma bola, exatamente do raio da distância para o que se passa do outro lado. Okay? E a partir daqui vou concluir só com o último passo, está bem? E depois ainda faltariam imensas páginas de contas, mas até aqui é o que eu consigo explicar, já não me lembro em que passo é aqui. Quinto passo. E último daqui, está bem? Em que uso uma fórmula de monotonia, que é esta. E, portanto, como isto pode ser útil, vou aqui só deixá-la. Caffarelli, Jerison e Koenig, que dizem que implica, digamos assim, que o quociente, o produto, aliás, entre uma média aqui e uma média das outras componentes, por exemplo, uma JN, não sei se é crescente, porque tem um lado direito, não tem funções harmónicas, etc., mas não explode quando o R vai para zero. E então, como esta aqui explode, por hipótese de absurdo, quer dizer que automaticamente as outras vão para zero. E isto permite, no fim do dia, e com algum trabalho, também mostrar que, então isto aqui explode mesmo muito, e se eu tomar uma bola assim um bocadinho maior, esta parte é quase negligenciável, porque vai para zero. Então posso construir uma variação, tal como fiz no caso que mostrei há pouco, e mostrar que esta variação baixa a energia. E isso é uma contradição. Pronto. Desculpem ter feito esta parte tão rápida. Vou só mostrar o que é que gostaríamos de fazer. Portanto, é a regularidade das fronteiras livres para um R qualquer. Também a convergência, que tipo de convergência é que temos destas fronteiras livres. E por fim, o problema inverso, que eu acho que é sempre interessante, mas não sei muito bem se... que é, partindo de... será que o conhecimento super completo que nós temos de uma situação destas, em que os conjuntos estão encostados, nos permite construir soluções do problema em que elas estão afastadas. Este seria o terceiro ponto. Portanto, há aqui trabalhos relacionados, mas não vos quero passar mais. Eu tinha aqui por acaso não fez o upload, tinha aqui um slide a dizer obrigado.